quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós levantamos alguns dilemas. Deus sabia que isso iria acontecer? Sim ou não? Sabia. Deus sabia que o homem iria desobedecer? Sabia. Por que então ele fez o jardim? Por que então ele fez a árvore? Por que ele deu a proibição? Por que ele criou o homem e a mulher? Por que ele fez as coisas como ele fez? E nós começamos a levantar questões que geram dilemas em nossa mente. Quem nunca fez isso? Quem nunca levantou essas questões? Quem nunca fez perguntas ao texto bíblico, lá no fundo da sua consciência, sugerindo o seguinte: Deus é o culpado de tudo. Quem nunca fez isso? Quem nunca olhou e falou assim: por que então Deus fez o jardim? Por que ele colocou essa árvore lá? Ele sabia de tudo. Por que ele fez tudo? Se ele sabia de tudo que iria acontecer. E no fundo desses questionamentos está a ideia de que Deus é o responsável por tudo que aconteceu. A grande verdade, porém, todos nós fazemos isso. Se não fizemos, um dia vamos fazer um dia. Se ainda não fizemos, faremos um dia. Mas o fato é que esses questionamentos, essas perguntas, elas não levam a nada. Nunca levam a nada. Essas perguntas, elas não produzem nenhum crescimento espiritual em nós. Nada disso. Elas servem talvez para que nós reclamemos. Para que nós reclamemos daquilo que Deus fez. Nós nos queixamos daquilo que Deus fez, dizendo: Deus não devia ter feito desse jeito. Nós reclamamos, achamos ruim, e serve só para isso, não produz crescimento nenhum. Na realidade, o livro de Gênesis não se preocupa em responder essas coisas. Aliás, a Bíblia toda não se preocupa em responder essas coisas. A Bíblia nunca lida com isso. Esses dilemas que nós criamos e que nós temos, com os quais temos que lidar, esses dilemas, eles só surgem na nossa cabeça e nunca estão presentes na palavra de Deus. Nunca. Por que esses dilemas que nós levantamos, que mostram a responsabilidade de Deus, que sugerem que Deus é culpado pela origem do mal e do sofrimento e do pecado, por que esses dilemas nunca são tratados aqui? Sabem por quê? Porque esses dilemas não têm importância nenhuma. Nós levantamos essas perguntas e nós criamos respostas, e depois que nós criamos respostas, isso não muda nada. Isso não altera nada na nossa vida. Isso não transforma em nada o nosso coração, nada. Nós especulamos, nós inventamos soluções, nós tentamos oferecer alguma resposta, mas inventando respostas, dando respostas ou não, essas coisas não servem para coisa alguma. Nós então nos lamentamos: Deus não devia ter criado, Deus não devia ter feito assim, e reclamamos, e a coisa para aí sem produzir efeito nenhum. Na verdade, foi o que Adão fez. Ele disse: nada disso teria acontecido se o Senhor não tivesse feito as coisas como o Senhor fez. O Senhor é o grande culpado por tudo. Ele criou isso para tentar se livrar da culpa e do arrependimento. Mas na verdade, o que é necessário fazer diante da realidade do pecado não é questionar se Deus era soberano e se Ele poderia ter evitado ou não. Não é assim que funciona. Na Bíblia não é assim que funciona. A Bíblia não trabalha desse jeito. O que é necessário fazer é, mais uma vez, é provar o arrependimento e o abandono pelo pecado. Nós não podemos inventar questões teológicas, questões doutrinárias, dilemas doutrinários com os quais a palavra de Deus não lida, para tentar solucionar o problema do pecado. O problema do pecado só é solucionado de um jeito: pelo arrependimento. Quando eu digo: Senhor, eu não entendo porque essas coisas aconteceram. Eu não entendo porque esse pecado se insinuou na minha vida. Eu sei que o Senhor poderia ter evitado isso. Não sei porque não evitou. Eu sei que o Senhor controla todas as coisas, mas eu não sei, eu não entendo essas coisas.
Não tenho respostas para isso. Mas uma coisa eu sei: se eu não consigo entender os seus movimentos como um Deus soberano que controla tudo e que pode evitar o que quiser e fazer acontecer o que quiser e permitir o que quiser e decretar o que quiser, se eu não posso controlar e entender isso, uma coisa eu sei: eu sei que eu pequei. E tendo pecado, eu preciso de arrependimento e tenho que me lamentar disso e não questionar coisas para as quais não há resposta. Eu devo, isto sim, me arrepender e pedir o seu perdão pelas coisas que eu fiz. É assim que se lida com o pecado, e não através de questionamentos acerca da responsabilidade de Deus.